ocupando aqui o espaço do nosso presidente, Rogério Sarayev, que vai estar conosco daqui 30 minutos, prestigiando a apresentação dos nossos facilitadores, do Alexandre e do Marcel. Eu gostaria de passar nessa abertura algumas falas. Eu contaria com o apoio de toda a equipe da diretoria da GRH, o Valdeli, que está aí pilotando a apresentação, e falarmos sobre algumas questões envolvendo a nossa associação. A GRH, uma associação de gestores de recursos humanos, vem se adaptando a esse mundo digital, a esse mundo Covid, e, por enquanto, sabemos todos que teremos dificuldades para retomar as nossas atividades presenciais. Por isso, quem me acompanha e vê, eu falo muito da GRH Digital, e a GRH Digital presente na vida de todos, e criamos, ao longo desses últimos 12 meses, alguns selos para estabelecer novos grupos de trabalho. Então, nós temos o selo, inicialmente, do grupo, eu vou falar de baixo para cima e explico por quê, porque o grupo de saúde foi o primeiro grupo instituído para debater com os colegas profissionais de recursos humanos temas voltados para a saúde dentro das organizações. Aí nós temos a GRH Memórias, porque nós temos que respeitar toda a história do grupo de recursos humanos, tudo que nós estamos desenvolvendo e falando também do presente e com um olhar para o futuro. Temos a GRH Social, e daqui a pouquinho eu falo mais um pouquinho sobre a GRH Social e como, com o nosso coração, nós podemos contribuir com o próximo. E a GRH Cultural, que é um outro formato para trazer a parte de entretenimento, cultura para os nossos colegas, e em breve a gente vai trazer algumas novidades a respeito da GRH Cultural. Aguardem, tem novidades chegando, cada um desses selos representa um grupo de trabalho e ações que estão sendo promovidas para vocês. Por isso, o convite àquele que não conhece o nosso trabalho, venha participar da GRH, deguste 6 meses, esse segundo semestre das nossas atividades, patrocinados pela nossa associação e pelos nossos patrocinadores, e assim saiba mais dos nossos trabalhos e venha contribuir com as nossas atividades. A GRH é um grupo de profissionais de recursos humanos que tem como objetivo o tempo todo troca de informações, troca de pesquisas. Quando eu faço esse convite a um profissional que está hoje aqui e não conhece a nossa instituição, ele vai poder participar de grupo de troca de informações no WhatsApp, grupo de troca de informações por e-mail, vai poder participar das nossas pesquisas. Enfim, ele não tem nada diferente de outros grupos de recursos humanos, mas eu diria que nós temos um valor agregado em todos os trabalhos que realizamos. Então, a única coisa que por enquanto, não estamos fazendo, são os nossos eventos presenciais. Agora vamos com um olhar para 2022 e, quem sabe, lá, essa grande retomada das nossas atividades, talvez em modelo presencial, talvez em modelo híbrido entre presencial e digital. De novo, o RH é flexível, o RH se adapta rapidamente e por isso que estamos aqui hoje. Mais uma vez, agradecer a toda a diretoria da GRH por suas contribuições, e só através dessa diretoria é que a gente consegue promover tantas atividades e trabalhos junto a todos os associados. E aos nossos patrocinadores, parceiros, por todo o apoio e investimento e credibilidade que dão às nossas ações dentro da GRH. Meus amigos que estão aqui hoje conosco nesta atividade, a GRH é uma associação que, dentro dos seus valores, tem uma preocupação com as atividades sociais. Todo mês, a gente se movimenta e faz algum tipo de ação social, e nós temos alguma instituição para estendermos a mão e ajudarmos. Nessas últimas semanas, nós fizemos uma parceria com a Real Sexta, criamos um grupo de trabalho dentro da diretoria da GRH com essa finalidade, e o objetivo é meta e RH. Às vezes o pessoal fala, pô, mas o RH não tem como mensurar, não tem meta. Não, nós temos sim, sei que cada um de vocês tem as suas metas dentro das instituições,
e tem métricas para atingirem, resultados para serem alcançados. Aliás, será tema hoje das nossas atividades sobre a cultura dentro das organizações, como esse movimento do RH, das pessoas, da cultura, que converte em resultados. Então, nós temos uma meta, um objetivo, 1.000 cestas para arrecadarmos ao longo de um período, 15 de julho a 15 de agosto. Nós estamos replicando informações nas nossas redes sociais, contando com os nossos patrocinadores, apoiadores, parceiros, para que divulguem essa informação e nos ajudem nesse objetivo da arrecadação de 1.000 cestas para uma doação a uma instituição. Já temos, inclusive, a instituição escolhida, certo, Val? Certo. Muito bem. Nós estamos... Alguém pode me ajudar? Nós definimos a instituição... Alguém pode citar o nome? Se eu não me engano, é Aparecida Castelli? Aparecida Castelli. Obrigado, Mas Sueli. a gente vai ter mais algumas. Muito tá? bom. Muito bom. Então, obrigado, Sueli. Só para comentar, a gente buscará 1.000 cestas, espero que a gente possa superar essa meta, porque a RH bate meta mesmo, e além da primeira instituição que nós escolhemos, nós devemos ter mais uma ou duas instituições que nós vamos informar a todos e faremos essas doações. Aliás, convido a quem está hoje aqui como associado, se tiver alguma sugestão de instituição, que traga para a diretoria da GRH para análise. E tem uma coisa, um detalhe importante, essa ação não é uma ação apenas para que a empresa, pessoa jurídica, faça. Eu gostaria de convidar a todos para que ajudem, como RHs dentro da sua instituição, a divulgar isso para os seus colaboradores. Por quê? Às vezes a empresa, nesse momento, nós sabemos que existe uma dificuldade por conta do mercado, as empresas estão ainda numa retomada, um período de recuperação, e às vezes a empresa pode falar, olha, eu não consigo ajudar nesse momento, mas eu vou divulgar dentro da minha empresa, porque os meus colaboradores têm por valor ajudarem como pessoa física. Então, esse é o pedido, essa é a dica mais importante. O evento, nós contamos com o apoio das empresas, mas também contamos com o carinho e o coração dos colaboradores de cada uma das instituições. Se vocês precisarem de material para divulgar esse evento dentro da sua empresa, falem conosco e nós vamos contribuir para que isso seja implementado. Não precisa nem pedir para o seu marketing, é claro que às vezes o seu marketing vai querer aprovar a arte ou vai querer colocar alguma informação, está tudo certo, mas a gente precisa muito de todo mundo se movimentando para a divulgação desse evento. Ok? E aí, eu não quero me estender muito nessa abertura, só falando sobre o conteúdo da cesta, vocês podem observar, é uma cesta de 12 quilos, 0,5. Por isso que a gente fala que a gente faz ao vivo e a cores. Olha aqui a minha mascote participando da reunião também. Essa aqui é a Lua. Lua, depois você volta comigo. Eu vou falar para ela sair, mas ela vai querer voltar para o meu colo e está tudo certo. Então, pessoal, é uma cesta de 12,5 kg. Nós fizemos uma bela parceria com a Real Cesta para que a gente consiga ter uma cesta de qualidade e com um preço interessante. E a última dica, puxa, tem 2 pessoas na minha empresa que gostariam de participar da doação, mas R$ 65 está pesado. Orienta, combina com essas 2 pessoas, elas podem fazer um combinado, elas dividem por 2 o valor, por 3, e fazem uma única doação por um CPF. Mas o importante é que os 3 que estavam lá participaram da doação. E a gente ajuda a orientar também como fazer isso para que seja implementado. Ok? E aí, agora sim, vamos para o que interessa, o motivo da nossa reunião de hoje. Nós vamos trazer o Alexandre Marques, o Marcel Garabito. Eles são da empresa Integral Consultoria e Treinamento. Eu fiz um combinado com eles, porque a gente fica de bastidores fazendo um monte de combinado. Aí eu peguei, Alexandre, eu já sou um cara que gosta de falar bastante. Aí eu vou ficar 30 minutos falando o seu currículo, eu vou ficar mais 30 minutos falando do Marcel, nós vamos ter que encerrar o evento. Então, eu vou passar a palavra para os nossos facilitadores desta noite, o Alexandre e o Marcel.
eles vão se apresentar, e aí, pessoal, muita calma nesse momento de palestra. Ao final, a gente abre para perguntas, para a gente fazer uma troca, porque não é só o Alexandre e o Marcel apresentando. O grupo fica forte porque a gente está interagindo, está trocando experiência, trocando informação, e a expectativa, Alexandre e Marcel, mais uma vez, boa noite, obrigado por estarem conosco dentro da GRH, participando desse evento, é alta, porque quando a gente fala de mudança cultural, quando a gente fala de termos profissionais dentro das nossas organizações que estejam flexíveis, que estejam preparados para as mudanças e que sejam ágeis em entender esse processo, a gente sabe que não é um processo bate-pronto de uma hora para outra, tem um tempo. Eu tenho certeza que vocês vão falar sobre isso e, ao final, eu gostaria de voltar para que a gente pudesse, então, fazer essa troca de percepções. O espaço é de vocês. Por favor, fiquem à vontade. Muito obrigado. Vamos compartilhar a tela aqui, aí a gente vai fazer sim, né? Então, mais uma vez, obrigado aí antecipadamente pelo espaço. Muito feliz aqui de estar aqui com vocês. E a gente vai fazer essa apresentação. Eu vou colocar aqui vou compartilhar o material. Acho que está tudo ok aí, né? Então, vamos seguir, né, Marcel? Isso aí, muito bom. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês, no evento da GRH, desde já agradecendo novamente o convite da Elaine, da Sueli, do Adilson, para que a gente pudesse aqui conversar com vocês, com os associados da GRH, com os demais interessados com o tema, que estão conosco essa noite, falando um pouquinho de como construir essa cultura de valor. E a gente vai passar durante essa noite, né, esse tempo que a gente vai estar aqui junto, por alguns itens que a gente entende serem importantes nesta construção. Antes da gente, de fato, iniciar o conteúdo, eu vou pedir a licença para a gente também apresentar brevemente um pouquinho da Integral e da nossa história, né? A Integral, ela nasce em 2019, nós somos uma consultoria especializada em potencializar o capital humano das organizações. A gente, essencialmente, né, ele gosta de falar que a gente faz isso em 3 grandes pilares. A primeira, que a gente chama de consultoria, que é quando a gente atua junto às organizações para identificar os pontos de desenvolvimento, né? A cultura é um dos temas, né? O grande carro-chefe das nossas consultorias, né? Ou também os serviços de RH, né? Programas de integração, programas de trainee, enfim, tudo aquilo que a gente entende que pode apoiar quem cuida de gente dentro das organizações. Então, a nossa atuação em consultoria é muito focada nisso. A gente tem uma outra pilar, que é a pilar de conhecimento. Essa pilar a gente oferece tanto para as empresas, como também para turmas abertas, né? Então, a gente oferece jornadas de liderança, jornadas de autoconhecimento e, principalmente, a formação de uma liderança integral, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela na noite de hoje. E também a gente atua com o que a gente chama de consciência individual, que é o atendimento mais 1 a 1, onde a gente apoia cada indivíduo na sua jornada, com técnicas de coaching, de mentoria, de aconselhamento, também para ajudar as pessoas no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Bom, falando um pouquinho, também bem breve, vai estar aí na tela da minha história. Eu sou publicitário de formação, tenho uma pós-graduação em administração de empresas, trabalhei durante 15 anos no mercado de instituições financeiras, no mercado bancário. Na minha mais recente experiência, eu atuei como gestor de treinamento e desenvolvimento numa instituição bancária, e também, durante o meu desenvolvimento, né, como pessoa, como profissional, tenho algumas certificações, como coaching, em design thinking, e no próprio, né, instrumentos do Barrett, que a gente vai falar um pouquinho deles hoje. Sou também certificado no Lego Silver Spray e sou praticante de Enneagrama. Para ficar assim, bem resumidinho, né, eu brinco que depois, quem quiser conhecer mais sobre a minha história, sobre a história do Alexandre, ou a história da Integral, é só acessar o nosso site, que é o integral.com.br. E o Ale, conta um pouquinho também, pessoal, um pouquinho de você. É isso aí.
Eu tenho um pouquinho mais de tempo, tive, né, um pouquinho mais de tempo de instituições financeiras do que o Marcel, né, mas mais de 20 anos aí em cargo de C-Level. E nos últimos anos eu fui diretor de RH, então é uma coisa, né, muito legal estar aqui junto com vocês, né, porque eu sempre me sentirei um profissional de recursos humanos. Eu gosto mais até de falar que eu sou, na essência, um estudioso que gosta de aprender o tempo inteiro e que tem paixão por apresentar esse conteúdo, né, que eu estudo, que eu aprendo, que eu defendo para vocês, né, para o público, para as pessoas. A gente tem essa paixão, essa vontade, né, de traduzir grandes conteúdos para o dia a dia, para que a gente possa melhorar as nossas empresas, para que a gente possa melhorar as organizações e para que a gente também consiga melhorar o Brasil e o mundo, né? Também tenho várias formações aí. Para hoje a gente destaca aí, né, a formação em consultoria da Meta Integral, onde a gente tem uma visão mais ampla, né, também das organizações, e do Barrett, né, que é um grande estudioso, nós vamos falar bastante dele hoje aqui, o grande estudioso de cultura, um dos papas aí de valores e cultura no mundo atual. Então, esse nosso currículo, né, na verdade, a gente pode simplificar nessa vontade de transmitir esse conteúdo aí para vocês, né? Acho que essa é a nossa visão. E a gente começa, né, Lê, essa visão com uma questão inicial, né, linkada muito com o tema que a gente separou para a noite de hoje. Como que a gente pode, de fato, construir uma organização que possa sobreviver e prosperar cada vez mais nesse mundo incerto que a gente vive? O Adilson já colocou alguns pontos aqui que realmente a gente acredita, né? E, de uma certa forma, é o impulso para essa nossa noite. Porque, na verdade, a gente está navegando, né, Lê, em mares cheios de revoluções, cheios de transformações, cheio de revoluções. O tempo todo está acontecendo alguma coisa e, de uma certa forma, isso tudo vem pedindo para a gente uma forma mais elegante, uma forma mais funcional, uma forma que faça sentido para essa complexidade crescente, inevitável, que todos nós, de uma certa forma, já temos acompanhado, cheio de imprevistos, de mudanças rápidas, de estresse, de avalanche de informações, né? Quantas informações nós consumimos, né, durante um dia, ou quantas informações que a gente às vezes não sabe nem a veracidade delas, né? Quantas informações a gente tem que checar, porque hoje em dia, de uma certa forma, nós somos estimulados a diversas, né, fontes de informação. E nessa avalanche, nessa complexidade crescente, o que, na verdade, o mundo, né, e a realidade, como eu gosto de chamar, ela pede para a gente é esse dinamismo, essa busca nossa mesmo por mais flexibilidade, por presença, por estar conectado com aqui, com agora, com prontidão, né, para suportar tudo isso que tem acontecido, agindo muito, né, um ponto que a gente vai fortalecer muito nessa noite, não é, Alexandre, que são os valores, né? Os valores e cultura estão intimamente ligados, né? Como a gente age, valor é para a gente tomar decisões, né? Os valores existem para que a gente possa tomar decisão. E como que a gente suporta tudo isso com resiliência, com antifragilidade? Essa é uma pequena abertura, né, Lê? Porque várias siglas, quando a gente fala do mundo, hoje em dia aparecem, né? Quem já não ouviu falar de VUCA, né? O mundo VUCA, o mundo volátil, o mundo incerto, o mundo complexo, o mundo ambíguo. Já apareceu também, né, pelo conceito de Oxford, o mundo tuna, né? O mundo cheio de turbulência, um mundo cheio de novidades, né? E agora, mais recentemente, o conceito do Jamais Cássio, do Institute for Future, que esse mundo quebradiço, esse mundo ansioso, esse mundo não linear, né? Esse mundo incompreensível. Onde tudo isso vai levar a gente, Alexandre? É isso aí, é um bom ponto, né? A gente vai viver constantemente mudanças. As mudanças estão acelerando, e como o Nassim Taleb coloca aí, né, a lógica do cisne negro, ele vai acontecer. Seja algo parecido com o Covid, né, que não aconteça algo parecido, mas
algo que transforme a sociedade, como transformou essa mudança. Nós não gostaríamos do que aconteceu, nós não gostamos das mortes, né, desse sofrimento, desse afastamento, mas ele trouxe grandes mudanças sociais, ele trouxe grandes novas percepções, e isso é que a gente precisa aprender. Essas mudanças, elas vão ser cada vez mais rápidas, cada vez mais incisivas, cada vez mais proeminentes. Nós vamos encontrar isso o tempo inteiro. E o Nassim, o Taleb, né, ele coloca a lógica do cisne negro desta forma: vão acontecer coisas imprevisíveis, né? A gente não sabe, e não tem como a gente se preparar tecnicamente, se organizando. A gente precisa dessa disposição, né? A gente precisa ter esta prontidão, esse dinamismo, essa flexibilidade. Como é que a gente se prepara individualmente e qual é a cultura que suporta algo que a gente não consegue mais planejar? Planejamento de 10 anos, não existe mais condição da gente fazer um planejamento de 10 anos que não seja um mero exercício, talvez até acadêmico. Não dá mais, porque as coisas mudam muito rapidamente. A tecnologia vem numa avalanche, ela muda a nossa vida a cada segundo. E lembra quando a gente estava em pleno começo de pandemia, né, que se cunhou o termo novo normal? A gente trouxe aqui, no âmbito da Integral, um pensamento um pouco diferente. A gente diz assim: precisamos agora de um novo anormal, porque normal é voltar como éramos antes, e não faz mais sentido porque a sociedade se modificou, nós nos modificamos, nós não somos mais aquelas mesmas pessoas de um tempo atrás. Nós, até como profissionais de recursos humanos, quantos de nós não enfrentamos, às vezes, desafios, ou às vezes internos mesmo, dúvidas quanto ao funcionamento do home office? E vem um cisne negro igual o Covid-19 e nos mostra que, sim, o home office funciona, que, né, tem o seu lado bom e o seu lado ruim, como todas as coisas terão, mas nos acelerou, nos jogou para um lugar que agora a gente pode ter a gatinha ali, né, a Lua, né, participando da reunião ali junto, né? Então, essa é o novo anormal. Não era comum esse tipo de coisa. Então, ser normal é uma atitude resiliente. E ser resiliente é muito bom. Resiliente, a metáfora de uma esponja, né? A gente aperta e ela volta ao normal. Resiliente. Mas antifrágil, né, no conceito até do próprio Taleb, é muito maior do que isso. Após uma pressão, essa esponja volta melhor do que ela era antes. E é esse conceito que a gente tem que buscar nas empresas e nos indivíduos, em nós mesmos. A gente tem que buscar o antifrágil. Como é que eu me torno melhor depois de uma pressão? E quando eu falo pressão aqui, não é mais pressão da liderança, do gestor, do ambiente, da própria cultura. Não, é a pressão do ambiente. O ambiente muda e a gente não consegue gerenciá-lo. Então, nós vamos fazer intervenções, faremos intervenções no ambiente, uma mudança no produto, uma mudança, talvez até nas próprias áreas de recursos humanos. A gente imagina que vai obter uma certa resposta, mas em sistemas complexos, o que acontece? O contexto onde eu fiz aquela atuação, ele me afeta de volta. E nem sempre ele me afeta do jeito que eu imaginava. Eu produzo um produto imaginando uma resposta. Eu tomo uma decisão imaginando uma resposta, mas essa complexidade me retoma outra coisa, que eu tenho que novamente me adaptar. Cada vez mais, aquela velocidade, aquele dinamismo e até a terminologia do mundo ágil vai ser usual. Por isso que se fala RH ágil, RH humanizado. Nós temos que fazer novas transformações, e uma delas é preparar para testar o tempo inteiro hipóteses. Eu não posso mais fazer grandes mudanças, eu tenho que fazer mudanças mais no ambiente de hipóteses, porque as organizações, elas são sistemas complexos por si só. Mais do que 120 pessoas, a complexidade já é gigantesca. Imagina organizações com 10 mil, 15 mil funcionários, e elas
as organizações estão inseridas numa complexidade ainda maior. Causa e efeito começa a perder força. Agora eu faço uma ação e pode acontecer outra coisa. Na brincadeira que a gente sempre traz é assim, eu vou no interruptor imaginando que a luz vai acender e aí sai água da torneira. Isso é complexidade, né? Uma metáfora para a gente não esquecer. Eu imagino que o interruptor acende a luz. Não, ele vai trazer uma outra consequência não imaginada. A gente está inserido nessa complexidade. E adivinha quem é a única ferramenta para interagir com a complexidade? Ser humano. Então, a única ferramenta para interagir com a complexidade chama-se ser humano. Este resgate da humanização é muito importante também no ambiente de cultura. E uma frase aí do arquiteto, né, do Buckminster Fuller: você nunca muda as coisas lutando contra o que já existe. Para mudar alguma coisa, construa um novo modelo que faça com que o modelo atual se torne obsoleto. Este também é uma parte dos desafios da mudança cultural. Quando a gente fala em transformação cultural, temos que mirar esse lugar de deixar a cultura anterior obsoleta. É construir algo novo, é um fazer a transformação. A gente vive num mundo hoje de polaridade. Cada vez a polarização é mais sentida, é mais percebida. Depois eu até explico por que a gente percebe mais essas polarizações. O Barry Johnson, que é o papa aí depois talvez da antroposofia do Steiner, né, que inicia o trabalho de polarização, o grande especialista é o Barry Johnson. E ele traz esse conceito, né, que não é mais uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Eu preciso cuidar de resultado na minha empresa? Sim, mas eu também preciso cuidar de pessoas, pessoas. Eu preciso planejar, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter essa flexibilidade, esse dinamismo de sentir o que está acontecendo e responder imediatamente, essa prontidão. Eu tenho que ter comando e controle, mas também cooperar. Hierarquia sempre vai precisar, mas eu tenho que cada vez ter mais colaboração também. Especialistas e generalistas, multidisciplinares. E, não mais ou. O ou é um problema que a gente não consegue resolver. Nós precisamos sustentar os dois lados dessas polaridades. E como a gente foi apresentado, não é, Alexandre, nesses últimos tempos, para uma polaridade que talvez ficou mais aflorada, né? Home ou office, né? Na verdade, home e office. A gente agora tem que aprender a lidar com esta nova realidade, né? Então, sustentar essas polaridades é entender que a realidade ela se apresenta dessa forma, né? E como a gente transcende isso, né? Esses pares, né, de opostos, né? É isso aí. A gente precisa fazer esse movimento de transpor, né? E o que permite essa transposição? São as organizações, novos modelos de organização que tenham condição de fazer essa transformação. Quando a gente fala das empresas caórdicas, e aqui eu só preciso dar uma olhadinha, aconteceu alguma coisa aí com a parte de anotações, acho que alguém fez alguma anotação e a gente, só um minutinho aqui, eu só vou fechar. Está funcionando, né? A tela está normal, né? Vamos continuar. O D. Rock, quando criou... Tá. O D. Rock, quando ele cria a Visa, lá nos anos 60, até quase praticamente final dos anos 50, anos 60, o nascimento do cartão de crédito que a gente conhece hoje, o D. Rock, ele criou uma empresa que não tinha hierarquia. Imagina, naquela época, uma empresa sem hierarquia formal tendo que criar algo chamado cartão de crédito. Olha o que a Visa conseguiu fazer. O que é uma empresa caótica? Estruturas caóticas são aquelas onde a gente sustenta caos, né? A novidade, a mudança e a ordem ao mesmo tempo. Eu tenho que ter esses dois lados. Então, uma cultura forte é uma cultura caótica, é uma organização caótica, porque ela vai ser o arquétipo da organização
desse nosso século. É um design organizacional que vai mudar, que vai transformar aquele modelo hierárquico para um modelo diferente, um modelo orgânico, um modelo que é vivo. As coisas acontecem pelos próprios relacionamentos das pessoas e não mais só por hierarquia, só por ordem, só por regra. Nós vamos ter que aprender a sustentar isso nas organizações. Pois nada é tão poderoso quanto uma ideia cujo tempo para ela chegou. Essa frase é muito importante e chegou mesmo à época, né? A era das pessoas. A gente está vivendo, nós somos privilegiados, viu, pessoal? A gente está vivendo hoje a era das pessoas, aterrissou, chegou na humanidade um nível de consciência que a gente chama de era das pessoas aqui na Integral. Por que a gente chama de era das pessoas? Eu não vou explicar aqui, né, mas eu vou trazer um conceito. Existe o amadurecimento da humanidade. Imagina a história da humanidade, ela vem vivendo de blocos, de níveis de consciência. A gente vai entendendo o mundo de uma forma diferente com o passar dos anos. Na verdade, lá no começo, com o passar de milênios, né? Agora isso tudo está mais acelerado. Mas lá atrás a gente viveu como Homo sapiens, lá no começo da nossa história, a gente foi atrás da sobrevivência. Depois a gente passou para criar tribos, né? Depois a gente vai para o nível aí que está escrito vermelho impulsivo, a gente pega o período de guerras, depois a gente renasce numa humanidade com um nível azul de consciência, apelidado de azul, que é um nível de ordem, de disciplina, de autoridade, são as leis, as regras, os partidos, os governos, os exércitos, tudo isso surge para acabar um pouco com as guerras. E hoje, a maioria de nós no mundo está vivendo um nível de consciência aí da esquerda chamado laranja, realizador. Olha que palavras que vocês gostam e conhecem aí, né? Racionalidade, ciência, tecnologia, tudo tem explicação, tudo tem estatística, metodologia, a gente aplica métodos, a gente acredita 100% na ciência, a racionalidade, a busca pelo resultado move a humanidade hoje. Mas, há uns 150 anos, mais ou menos, surge na humanidade um nível verde, um nível pluralista, que nós apelidamos aqui na Integral de Era das Pessoas. Olha essas outras palavras aí para o RH, hein? Igualdade, consciência ambiental, né? O ESG, diversidade cultural, harmonia nos relacionamentos. Quem agora não está cuidando dessas pautas, né? Inclusão, diversidade, né? Não estamos falando disso o tempo inteiro. Por quê? Este nível de consciência, e aliás isso aqui foi criado também lá na década de 60, já se previa, né, o advento desse nível de consciência lá na década de 60. Mas a gente teve o primeiro, vamos assim, movimento grande do nível pluralista nos anos 60, né? Paz e amor, o movimento hippie, né? Aquele momento, né, que até veio junto com os Beatles, trouxe um olhar para o humano, mas o nível realizador da ciência, né, pós-revolução industrial e tecnologia junto, tamparam esse cenário que emerge novamente agora. Então, a gente está vivendo um cenário do nível de pluralista, que é cuidar do ser humano. Esta é a pauta para os próximos anos. Mas as organizações mais visionárias já estão de olho naquela segunda camada aí desse slide, ó, o nível amarelo. É ali que nós vamos encontrar as organizações mais perenes, mais fortes que acontecerão daqui para frente. Quem já começa a colocar o seu propósito para lá. Tem um livro chamado Reinventando as Organizações, do Frédéric Laloux, um francês, que ele propõe justamente isso que eu acabei de falar. Ele diz assim: coloque a sua organização com um olhar sistêmico, né? naquele nível que eu mostrei lá, o nível amarelo. Por quê? As organizações vão precisar cada vez mais de autogestão. Ninguém mais vai precisar ficar fazendo gestão de pessoas. Gestão, né? Nós precisaremos de líderes, mas gestão, cada um vai cuidar de si.
eu cuido do meu horário, das minhas responsabilidades, das minhas metas, ninguém precisa me cobrar. A autogestão está chegando, está vindo cada vez mais forte. Mas essas organizações também precisam de um propósito evolutivo. Uma mira lá, né, o que às vezes não é mais um moonshot de resultado, né? Eu tenho que ir para a Lua, mas eu tenho que ir para a Lua num propósito, né, que eu tenho que mirar e alcançar. E um outro ponto que a gente gosta muito aqui, que é a integralidade do ser humano. Não existe mais um ser humano no trabalho, né? E a pandemia nos ajudou a perceber isso, né? Não existe mais um ser humano no trabalho e um ser humano no trabalho, né? Aliás, em casa e outro no trabalho. É a mesma pessoa, é o mesmo ser humano, as mesmas emoções, as mesmas crenças, é a mesma pessoa e ela precisa ser integralmente colaboradora daquela empresa. Não dá mais para ela deixar uma parte na casa dela e levar outra para o trabalho. A gente precisa, né, disso. E aqueles mesmos níveis que eu passei para vocês, eles vêm se acelerando. Olha lá, ó. O bege, 100 mil anos atrás. O azul, que eu citei bastante, né, de ordem, regra, 5 mil anos. Mas o laranja, que é o que a gente está, né, de resultado, 300 anos. E este amarelo, onde o Lalu está mirando, sistêmico, ele tem 80 anos, mas ele está crescendo. A gente vai percebendo cada dia que passa. É por isso que a gente percebe algumas pessoas já nascendo com uma outra cabeça, né? São outras gerações que já vêm com outro comportamento, já vêm com isso meio que instalado. É quase que como se fosse um arquétipo que fica mais acessível para as novas gerações. E todos nós vamos ter que nos transformar para entender cada vez mais de pessoas e para entender cada vez mais disso. Né? Então, olhando aquela espiral, né, só para a gente visualizar aqui, as organizações estão muito no mundo laranja ainda, racional, lucro ao acionista, resultado, objetivo, meta. E agora está surgindo a era das pessoas, né, que nem eu falei. Então, mudanças, inclusões, humanização. Percebe como a humanização virou agora um meme forte, né? É liderança humanizada, medicina humanizada, atendimento humanizado. Ele vai virar escopo de todas as disciplinas. Mas é legal a gente mirar numa abordagem acima, mais evolutiva, que é o nível que a gente pode chamar de amarelo, sistêmico, teal. Eu gosto de chamar, até porque a gente colocou o nome da nossa empresa, né, Integral, ela tem a base da teoria integral. Eu gosto de chamar esse nível de integral. Por quê? Porque ele é a resposta para esse mundo VUCA, que o Marcel falou, né? VUCA, Tuna, Bunny, essa complexidade. Né? A gente precisa cada vez mais de uma visão sistêmica. Aquela organização caótica e biológica que eu falei vai surgir. É isso que precisa acontecer. E o movimento ágil, pessoal, eu não trouxe mais do que isso aqui, mas eu vou citar. O movimento ágil, a transformação digital, ela é o primeiro passo para as organizações chegarem nesse nível. É por isso que todos nós, gestores de RH, a gente tem que ajudar a transformação digital. Cada vez mais. Ele é um degrau que precisa ser subido. Né? A gente precisa subir esse degrau para chegar neste nível, numa empresa sistêmica, orientada ao propósito, onde o ser humano seja o máximo dele mesmo. Essas empresas estão surgindo e se consolidando. Hoje, a lição de casa nossa é mirar neste lugar. Que transformações eu tenho que fazer hoje para levar a minha organização em poucos anos para aquele nível de consciência, para aquela mentalidade, para aquele mindset, para aquele lugar de entendimento. Eu preciso preparar hoje esse terreno, as bases, para que a minha empresa possa ir para este lugar rapidamente. Até porque, né, Alexandre, não existe transformação digital, né, transformação ágil, etc., sem uma transformação de cultura, e não existe transformação de cultura sem a transformação pessoal dos indivíduos que fazem parte dessa organização. As empresas, elas não se transformam por si, as pessoas, sim, se transformam, e aí sim transformam esta organização.
Existe uma frase que a gente gosta de usar do Barrett, que é quem a gente vai citar com mais detalhes, que fala assim: as organizações não se transformam ao menos que as pessoas que estão no topo adotem novos valores e mudem os seus comportamentos. A cultura organizacional reflete a personalidade da liderança atual e o legado das personalidades das lideranças anteriores, porque nós aqui também como Integral, né, a gente acredita também, né, que tudo está conectado, que tudo, na verdade, é continuação. Por isso que você não faz uma mudança, você não fala assim, a partir de agora a cultura é desta forma. Não existe isso. Né? O que você faz, na verdade, são ações, são intervenções, são atitudes que no dia a dia vão, de uma certa forma, construindo esse lugar que a gente tem que mirar pensando, né, Alexandre, numa consciência melhor. E a gente acredita que não existe essa transformação cultural, essa transformação primeiro digital, né, que precisa da transformação cultural, não existe essa transformação cultural se a gente não desenvolver os indivíduos de uma forma integral. E quando a gente usa a palavra liderança, a gente não está preso aqui a cargos, a posições. A liderança como uma atitude de presença, uma atitude de prontidão, uma atitude de serviço, de servir. Todos somos líderes, a começar por sermos líderes, né, de nós mesmos. Mas todos nós temos a atitude da liderança. E quando a gente olha essa liderança integral, não tem como, né, Alexandre, não deixar de citar Ken Wilber, que é, né, a teoria integral é a grande, vamos dizer assim, pedra fundamental, inspirou até o nome da nossa organização, né, Integral, vem daí, vem da abordagem integral, que traz essa integralidade que a gente citou, né, Alexandre? É isso aí. A teoria integral, sem entrar profundamente nela aqui, a gente traz como base porque ela dá uma clareza, ela dá uma direção, ela junta aquilo que está fragmentado, mas principalmente ela alinha e respeita diversas perspectivas. A gente aceita todas aqui na Integral, a gente usa diversas metodologias, nenhuma está certa, mas só parcialmente certa. A gente sabe que a verdade e as metodologias podem ser usadas de acordo com o que a organização está vivendo naquele momento. Eu tenho que usar a melhor ferramenta para a organização naquele momento. E é isso que a teoria integral nos dá de pilar. Mas a gente gosta de trazer aqui para vocês essa visão do que nós chamamos aqui o nosso Meta Framework, é um modelo. Né? Isso aqui vale a gente dar uma explicadinha aqui para vocês saírem daqui sempre percebendo assim. Esse é o conceito de 4 dimensões, onde a realidade sempre acontece. Então, tudo que você está vivenciando aí vai acontecer, se você, por uma forma didática, fatiar em 4 pedaços, sempre vai acontecer assim. Tudo que está aí do lado esquerdo é subjetivo, acontece numa dimensão interna, seja individual ou coletiva, mas é interno. E tudo que está do lado direito é externo, é palpável, é o meu comportamento, é o meu movimento, é a minha performance, é o resultado, é o meu corpo, mas o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, as minhas crenças, meus valores, tudo aquilo que é meu é subjetivo. E na organização a mesma coisa. A cultura, ela é subjetiva. Ela está do lado esquerdo, ali embaixo. Né? Ela é subjetiva, coletiva. Mas e o que ela gera? Ela gera todo o resto. É a cultura que gera onde eu vou colocar o dinheiro, as minhas normas, o capital, a marca da empresa. É a cultura que está gerando tudo que a organização produz. Qualquer decisão estratégica passa pela cultura. Então, a gente sempre tem que olhar assim. Do lado direito, gestão. Eu vou fazer gestão de processos, de performance, né, de resultados, da estratégia, do marketing. Mas do lado esquerdo, eu faço a gestão eu coloco a liderança. E a liderança, eu vou nos aspectos subjetivos, que a gente esqueceu um pouco, né, nos últimos anos, como humanidade, esses aspectos subjetivos, né? Como a pessoa está se sentindo, quem é ela, será que ela tem traumas, qual é a história dela, os medos, o que ela está enfrentando hoje. Não, a gente pensou assim,
vem para cá e trabalha, né? A gente veio construindo isso até para aquele mesmo nível de consciência que eu trouxe, né? O nível racional, ele quer objetivo, ele quer resultado, ele quer alcançar o máximo de resultado possível. E isso vem, né? Nos perdoem aqui, porque eu me incluo nessa. A gente precisa também se unir para cada vez pensar em tirar os recursos da palavra recursos humanos, né? Nós não somos recursos, nós somos seres humanos. Mas já é uma terminologia difícil de mudar, mas a gente precisa fazer essa transformação. A era de pessoas pede que aqueles recursos um dia caia do uso, né? A gente precisa também estar nesse lugar. Apenas 3 coisas acontecem naturalmente nas organizações: atrito, confusão e baixa performance. Todo o resto requer liderança, né? Então, é isso mesmo. Peter Drucker, né, o papa da administração, já falava isso lá um belo tempo atrás, e é verdadeiro, né, Marcelo? A gente precisa transformar as pessoas e precisa transformar os líderes, né, para que a gente consiga transformar uma organização. E os líderes, quando começa essa transformação? Quando os líderes olham, né, olhando aqueles quadrantes que o Alexandre já mostrou agora, breve, né, para vocês. Quando os líderes mudam os seus valores, as suas crenças, né, os seus comportamentos, de uma certa forma, também vão ser alterados. Quando esse comportamento, as crenças são alteradas, essa mudança pessoal vai influenciar a cultura. Sobre isso que a gente está conversando aqui hoje, né? Essa mudança pessoal dos líderes vai influenciar a cultura do grupo. E aí, a cultura do grupo, por sua vez, vai, de uma certa forma, também formar uma nova estrutura da organização. Então, né, Ale, quando a gente sempre fala, né, se a gente quer atuar na mudança, onde que a gente tem que focar nesse quadrante? Na parte subjetiva dos líderes que têm força sistêmica dentro da organização. Você tem que percorrer esse Z ao contrário aí, né? Não adianta eu mexer em produto se eu não mexer na cultura. Não adianta mexer na cultura se eu não mudei o comportamento de um líder que tem força sistêmica. E o comportamento dele só vai mudar quando ele olhar para dentro dele mesmo. Então, autoconhecimento para alta liderança é prática número 1 que nós, como, né, pessoas de gente, de pessoas, né, a gente precisa incentivar que os líderes façam essa transformação, porque só isso vai transformar a cultura. É isso aí, Ale. Até porque, né, essa transformação exige a transformação pessoal também dos líderes, né, que são os tensores. A liderança é o grande tensor, né, de uma organização. E é muito importante que a gente entenda que o trabalho de uma transformação cultural, mudança cultural, implementação cultural, também quando a gente olha para novas empresas, a cultura já está acontecendo ali, né? Reunir um grupo de pessoas, a cultura já está acontecendo. Por quê? Porque ali a forma, né, a frase do Barrett's Value Center, que eu gosto muito como definição, que a gente coloca aí na tela para vocês, já fala, né, o modo como as coisas são feitas por aqui. Eu adoro essa definição quando a gente pensa em cultura, né? Porque juntou as pessoas, como as coisas são feitas, isso já é cultura. O que aí você vai tensionar e vai levar para algum lugar é com intervenções, com ações, com transformação, com apoio para essas pessoas nas suas jornadas de desenvolvimento, né? No seu autoconhecimento, na identificação do qual é o motivo, o propósito, o como e o que a gente faz, né? As pessoas se organizam, a palavra organização vem aí, né? Nós organizamos em prol de algo. E a gente nunca pode esquecer que a cultura, né? Uma frase também da Harvard, que Business Review tem, cultura é um diferencial competitivo que não pode ser copiado. Então, por mais que tenha aí, né? Vamos copiar ações, vamos fazer algumas... Não dá. Por quê? Aquele grupo de pessoas só existe ali.
né? Então, a gente entende que cada indivíduo tem o seu papel e tem a sua importância na formação também de uma organização, né? Se você tira uma pessoa, você também já vai sentir o impacto dessa saída. Se outra pessoa chega, esse impacto também é observável. Então, a cultura não pode ser copiada. E por que ela é tão importante? Porque é isso. A gente colocou no início, né? Em ambientes cada vez agora mais complexos, né? Com toda essa com prevenções, estão de um jeito, amanhã a gente não tá mais. Como que a gente, de uma certa forma... Travou aí, Marcelo? Acho que o Marcelo travou. Vamos lá. O que a gente precisa fazer é justamente isso, né? Acho que deu uma travadinha aqui, voltei. Voltei, desculpa. Vamos lá. Esses são os entrevistas. Vamos seguindo lá. Então, em ambientes complexos, a cultura faz a diferença. Vai fazer a diferença. E frase do Barrett, que a gente adora aqui, né? No século XXI, a corrida não é mais só pelo lucro. Ele também já está prevendo aqui aquela mudança do nível racional para o nível pluralista, né? Só será substituída pela corrida pelos valores. Valores são coisas que só nós seres humanos temos, os nossos valores. Eles são os nossos nortes, né? Para onde eles nos ajudam em momento de tomada de decisão. Eles são motivadores, eles são a razão e o reflexo do nosso propósito. Eles são livremente escolhidos, não são metas, eles nos guiam, eles nos promovem a aceitação, nos libertam de comparação. Então, valores faz parte da gestão de uma cultura de valor. Se eu não trabalhar com os valores que eu estou, como líder, colocando dentro da cultura, eu não estou levando a organização para um processo evolutivo. E o Barrett, né, que é autor desses livros maravilhosos, aí a gente recomenda hoje, principalmente a leitura do Nova Psicologia do Bem-Estar Humano, que já resume muito o que ele trouxe nos livros anteriores. Ele fala muito disso, né? É uma frase curta, o valor. Os valores são reflexos das nossas necessidades. Não é nada fixo, ele muda. Podemos ter valores positivos e também valores potencialmente limitantes. Aqui eu gosto só de citar isso aqui, né? Por exemplo, um valor como controle ou cautela, se ele usado muito fortemente, ele pode travar a organização. Então, a gente também tem que estar de olho nos valores que podem ser limitantes se usados muito fortemente, muito profundamente. Eles são condutores energéticos, eles são a fonte de motivação humana. O Barrett ele desenvolve um modelo que a gente não tem tempo aqui para explicar para vocês na plenitude, mas ele vem com um modelo derivado lá do Maslow, né, que é um dos grandes criadores da psicologia humanista, e ele divide os valores em 7 camadas, 7 níveis de consciência. Quanto mais eu tenho que cuidar da viabilidade da empresa, dos relacionamentos, então tem 7 níveis onde os nossos valores se encaixam. Imagina assim, você vai fazer uma pesquisa de valores e você vai ver em que nível de consciência este determinado valor que eu adotei ou que eu pratico está relacionado num modelo, né, um modelo do Barrett. Porque para o Barrett, além dos valores, a liderança, aliás, a cultura se manifesta por símbolos, por artefatos. Né? Então, eu quero a minha empresa aqui, todo mundo é igual, mas, né, diretor tem vaga no estacionamento diferente, mas tem, né? Então não fale que é tudo igual, percebe? O erro de uma cultura é você falar uma coisa e praticar outra. Se você pratica aquilo que você diz, está tudo bem. Os símbolos e os artefatos vão estar coerentes. Rituais e costumes, como é que eu comemoro, como é que eu faço as coisas, como é que eu promovo, como é que eu demito, regras, né, o que pode e o que não pode ser feito, e o quanto eu permito que a liderança seja um tensor para modificar o sistema. Frase nossa aí, né? A mudança cultural não é decretada ou imposta. Ela se materializa com ações, intervenções e decisões feitas no dia a dia. Ela é no gerúndio, ela acontece. Não existe uma transformação cultural assim.
de hoje para amanhã a gente mudou os nossos valores, a cultura mudou. Não é assim. Eu tenho que ir mudando as minhas decisões como líder com força sistêmica. Eu vou mudando, eu vou promovendo, eu vou transformando aquelas mudanças que normalmente eu faço. As minhas decisões influenciam a cultura, né? Nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que seja enfrentado. Esse modelo do Barrett, ele nos coloca nesse lugar, né, de entender como estão os valores da empresa. Eu consigo olhar e até ser um pouco como se eu fosse um designer organizacional. Eu posso trabalhar 4 alinhamentos aí, né? O alinhamento da personalidade individual com o meu comportamento, né? Eu posso alinhar as narrativas, isso é muito importante. Eu posso alinhar aquilo que eu decido, como eu decido, por que eu tomo certas decisões. E eu também posso alinhar a estratégia da empresa, que tem que ser congruente com aquilo que eu propago, com aquilo que a cultura propaga, aquilo com que os valores que eu escolhi. Todas as decisões tomadas têm que estar coerentes, têm que ser coerentes com aquilo que eu gero como cultura, como as minhas atitudes, como as minhas decisões. E aí agora a gente vai caminhar para 7 dicas, né, Marcel? A gente veio aqui, a gente não ia 7 poder dicas. deixar de dar algumas dicas para vocês também, né? Além da gente fazer toda essa sensibilização para que a gente pensasse aqui a cultura, como ela acontece, como ela está conectada. Então, para a gente, de uma certa forma, agora consolidar um pouquinho o que a gente acredita, a gente separou 7 dicas rápidas para que vocês, para que a gente possa colaborar nessa construção, né? Eu gosto dessa forma de pensar, né? Que a cultura acontece no gerúndio, né? Porque a gente pode ter marcos, sim, olha, nesse marco a gente quer estar em tal nível, mas ela sempre vai estar acontecendo, é um organismo vivo, né? Então, a primeira dica que a gente separou para essa noite para vocês é: dê mais poder às pessoas, né? Criem condições para que elas possam manifestar a sua também, né, a sua viabilidade, né? Cada organização vai estar, né, num ponto, né, energético. E aí a gente traz esse conceito da humanocracia, né, do Gary Hamel e do Zanini, que escreveu esse livro maravilhoso também, ainda não traduzido, né, só está em inglês, mas ele traz muito isso. Quais são os maiores desafios hoje das organizações, né? Dessa nossa infantilização, às vezes, das pessoas, o desejo, né, de uma certa forma, de limitar papéis, né? O Coalê já colocou, né, que humanos é a mesma coisa que recursos, não é? E o desafio que, na verdade, a gente tem de eliminar burocracia, né? Eu brinco que a gente brinca na Integral que tem um MVP, né, o mínimo produto viável, mas a gente tem que, na verdade, também buscar a mínima burocracia viável. Porque o que faz um sistema, na verdade, né, é a quantidade de coisas que a gente coloca para limitar, né? E isso, às vezes, também vai afetar no engajamento das pessoas, né? É isso aí. Se a gente somar aí, ó, apenas 15% das pessoas das organizações pesquisa está ativamente engajado. E olha que tem gente que está 18% ativamente desengajado. Olha como a gente tem que trabalhar. Então, dica é sempre assim: se para pedir um reembolso de táxi tem que passar por 5 pessoas, tirar xerox, mandar, digitalizar, está no caminho que a gente precisa fazer uma transformação, precisa simplificar, precisa eliminar a burocracia e trazer a pessoa para dentro, né? A gente precisa mudar essa linguagem. Quando a gente cria uma organização pelo modelo do lucro ao acionista, a gente cria uma organização assim, ó, uma organização que precisa de humanos para gerar resultado. Olha que legal a mudança que o Gary Hamel propõe. Mude. Eu tenho seres humanos que criam uma organização para causar impacto. Olha a diferença. O lucro vem pelo impacto, não é mais o grande objetivo. Ele é consequência. A gente vai chegar nesse nível. O importante é que a gente tenha agora tensores para nos levar para esse lugar. A gente vai chegar. É só uma questão de tempo. Quem se antecipar
sai ganhando. Então, a gente precisa trocar essa pergunta, né, de como podemos fazer com que os seres humanos sirvam recursos, né, sirvam melhor a organização, para uma pergunta assim: que tipo de organização permite emergir o melhor que os seres humanos possam oferecer? Esta é a pergunta que tem que ser guia para nós. E aí a gente já entra na segunda dica, né, que é conectar pessoas. A segunda dica, conecte mais as pessoas. A gente tem que entender que, no fim de tudo, tudo é relacionamento. Tudo que acontece, acontece pela relação, a relação a algo, a relação com o outro. E para que a gente possa relacionar, né, nos relacionar melhor, a gente tem que resgatar uma grande habilidade, que é a habilidade do diálogo, né? Uma habilidade que, de uma certa forma, a gente foi perdendo, né? Porque a gente está muito mais preocupado ao falar, ao responder, né? Quando, na verdade, um passo antes é aprender a ouvir, porque ouvir é o ato mais profundo de respeito humano, é entender o que o outro tem para colocar, o que o outro tem para falar. A gente tem uma metodologia interna nossa, não vamos ficar aqui presos nela, porque são só dicas agora, que é o que a gente chama aqui de ciclo integral, que a gente trabalha nas nossas jornadas de liderança, em que a gente entende e passa por todos os passos, né, necessários na construção desse diálogo. Porque quando a gente é autêntico com o outro, a gente convida também a outra pessoa a ser autêntico com a gente, já diria a Amy Cuddy. Então, quando a gente coloca, quando a gente dá espaço, a gente, na verdade, também está fazendo esse convite para que a outra pessoa haja da melhor forma também com a gente. A terceira dica, Alexandre, muito se fala em alta performance, mas tem um tema que também está sendo bastante falado e que a gente acredita também bastante aqui, que é segurança psicológica. E alta performance só existe em ambientes com segurança psicológica e confiança, né? É isso aí, não tem outro jeito. Então, a outra M que a gente gosta aí, a Edmondson, né, que criou organizações sem medo, não é aquela que não tem medo como organizações, aquela que não tem medo interno, que as pessoas não sentem medo ali dentro. Ela diz que segurança psicológica é a crença de que o ambiente de trabalho é seguro para correr riscos interpessoais. Resumidamente, relacionamento, né? Eu não tenho medo dos relacionamentos internos aqui dentro, né? Essa segurança psicológica permite que, nas relações com as pessoas, eu nunca tenha medo de parecer ignorante, fazer perguntas, eu nunca tenha medo de parecer incompetente, admitindo falhas e erros, e eu nunca tenha medo de parecer desagradável, levantando a minha mão e fazendo sugestões, né? Então, se eu não faço sugestão, se eu não admito erros e se eu não faço perguntas, significa que essa organização está perdendo a maior capacidade para ter alta performance, que é a capacidade humana. E a falta de ambientes seguros gera o quê? Impacta, inclusive, na saúde, né, das relações. A coisa fica doentia. Afeta o senso de pertencimento. Eu não sou daquela empresa, eu não sou daquele time. Eu estou lá só por causa do salário. E isso diminui muito, né, por consequência, a produtividade. E aí a gente já entra na quarta dica, né, Marcelo? A quarta dica vem com a transformação e o desenvolvimento vem pelo quê? Pelo aprender sempre, né? Lifelong learning vem por a gente começar a entender quais são os desafios, quais são as habilidades. O professor Mihaly, né, grande cunhador da teoria do flow, ele já traz isso para a gente, né? Onde que a gente, de uma certa forma, a gente tem que buscar esse flow, né? Ou estado de presença, o centramento. Cada pessoa gosta de uma certa forma, não é, Alexandre? De ter a sua terminologia para esse item, mas o quanto que eu faço está realmente linkado com aquilo que eu posso entregar, com as minhas habilidades, o quanto nós, como gestores, como atuantes, né, de cuidar de pessoas, estamos sabendo identificar esse equilíbrio, né, de que cada pessoa esteja vivendo o seu desafio e a sua habilidade de forma, né, coerentes, de forma congruentes, estimulando também nelas o desenvolvimento de inteligências múltiplas, né, o conceito também do Gartner, que vem muito disso, né, que nós operamos
por lugares diferentes também, né? Nós somos distintos, nós temos habilidades diferentes, não dá para colocar todo mundo no mesmo critério e falar que aquela pessoa é mais especial que outra, porque nós temos inteligências diferentes, saberes diferentes. Então, como que a gente também aproveita e, de uma certa forma, conecta isso da melhor forma dentro de uma organização, né? Daquelas pessoas que têm, por exemplo, uma inteligência mais voltada para a lógica, mas para aquelas pessoas também têm uma inteligência que apoia a organização no seu lado mais intrapessoal ou no seu lado mais existencial, entendendo o que as motiva, o conceito do Daniel Pink, né, que a gente sai muito agora, a gente sai desse modelo, né, ali de resultado, como você bem trouxe, de funcionar por recompensas e punições, né, o famoso, eu gosto de chamar assim, né, cenoura e chicote, né? Você só vai ter isso se você fizer tal coisa, como, na verdade, exercer mais autonomia a propósito para que as pessoas possam aprender, criar, melhorar o mundo, esse impacto que a gente trouxe, né? Sabendo que as pessoas se motivam, sim, né, por valores, por propósito, por buscarem as suas responsabilidades, para que aonde elas atuam, as narrativas internas estejam também, de uma certa forma, adequadas à cultura. E aí a gente chega à quinta dica, né, Lê? Que é o quê? Alinhamento constante. Não é que você fez uma vez e, nossa, não. É constante, é como num carro, né, Lê? Tem que alinhar, balancear, não é? Temos que eliminar as disfunções de um time, né? E aí a gente sempre cita aqui o Patrick Lencioni, né, com os desafios e as disfunções. Existe muita disfunção causada por falta de confiança, por medo de conflito, né? Às vezes a gente não, minha opinião é diferente, a gente não coloca essa opinião por medo de conflito. E não estar engajado gera essa falta de comprometimento. E evitar levantar a mão dizendo o seguinte: olha, teve um erro aqui, você errou. Né? A gente costuma dizer o seguinte: não é na pessoa, é na bola, vai na bola. Ó, teve um erro aqui, apontar um erro é sinônimo de qualidade, não é estou querendo prejudicar a outra pessoa. E também fugir do individualismo. A gente tem que eliminar essas disfunções para reduzir a entropia cultural. A entropia cultural é o desgaste, é aquilo que faz com que a gente sofra, que tenha conflitos que não, parece que nunca são resolvidos, que a gente viva no medo, nas frustrações. É um baixo nível de utilização do ser humano. E, normalmente, a entropia, o desgaste cultural acontece quando os valores estão desalinhados. Quais valores? Os valores de quem trabalha lá, né, dos colaboradores, das pessoas, das colaboradoras, os valores percebidos, nós, colaboradores, percebemos os valores da empresa desse jeito, mas a gente gostaria que os valores fossem diferentes. Desalinhou, né? A empresa está com valor aqui, mas eu gostaria que ela tivesse com valor lá em cima, naquele modelo do Barrett. Entropia cultural. Se eu estou aqui vivendo na sobrevivência, sendo muito burocrático, mas os colaboradores querem uma empresa dinâmica, flexível, olha o quanto que vai ter de entropia, o quanto que vai ter de desgaste. E a gente chega na sexta dica, né? Que é estimule o senso de equipe e a colaboração. Normalmente, a gente esquece que um time tem que ter objetivos comuns e precisar um dos outros. Tem uma brincadeira, né, que a gente diz assim: construa uma ponte, né? Se você não tem alinhamento, cada um vai para um lado, né? Mas se você já fez um certo alinhamento, as pessoas vão todas para a mesma direção. Mas, às vezes, tem alguém que só está ali. Espero que alguém esteja trabalhando no problema do rio. Na verdade, né, qual é o objetivo? É uma ponte? É o problema do rio? O que é? O lugar onde a gente tem que chegar é a informação alinhada que chega assim: precisamos atravessar o rio. Vocês podem descobrir como. Aí eu delego, né? Empodero o time para que eles descubram como atravessar o rio. Eu não preciso dar uma ordem: atravessem o rio, ou então decidir, construa uma ponte, ou então falar: será que tem alguém cuidando do problema do rio? Alinhamento e autonomia geram este lugar, né? Eu delego, mas eu alinho, eu empoderei a pessoa, dei autonomia para isso. E a última dica, né, Marcel?
A gente chega na dica 7, que a gente entende que, como sempre reforçando, né? Construir uma cultura de valor é um trabalho, vai acontecendo. Essas dicas, de uma certa forma, ajudam nesse processo. A última dica não poderia ser outra, né? Nós, como profissionais de gente, de pessoas, que amamos gente, que amamos pessoas, que amamos que elas também estejam no seu melhor, não pode ser outra dica. A gente está aqui, todos nós, para eliminar o sofrimento e estar a serviço, né? Existe muito sofrimento ainda no mundo, né? E é quando a gente se coloca, né, líderes que se servem, né, na verdade, líderes que servem, né? E aí a gente traz esse conceito do Harsizod, né, e também do Michael Jerry, que é das empresas que curam. Então, quanto à nossa liderança, a nossa atuação, na verdade, ela aumenta essa consciência da liderança, né? Da liderança, da autoliderança, mas também das pessoas na liderança de si mesmo, né? O quanto que a gente, na verdade, pode exercer um impacto de cura. E a cura, ela vai ocorrer em diversos níveis, né? Vai ocorrer nas necessidades, né, primárias, secundárias, né? A cura, ela acontece em várias dimensões. Porque quando a gente não escolhe estar desse lado da cura, né, a gente vai estar do lado do sofrimento. Então, a gente transforma isso e, de uma certa forma, constrói isso estando a serviço e estando do lado da cura. E a gente entende que construir uma cultura, né, você que nos acompanhou hoje, agradecendo novamente aqui o convite da GRH, né, através da Sueli, da Elaine e da Dilson, que estiveram aqui com a gente também, nos apresentando logo ao início, a gente tem o nosso jeito aqui na Integral de fazer isso, né? Então, para quem quiser conhecer mais depois sobre a gente, fica o convite de acessar o nosso site, integral.com.br, acessar a gente nas nossas redes sociais, nos procurar no LinkedIn, estamos sempre à disposição. A gente trabalha com esse serviço, com essa atuação de identidade em cultura, no apoio das organizações no seu diagnóstico cultural, na sua investigação cultural, na sua integração estratégica, no seu design cultural. Utilizamos, somos gestores, né? Somos consultores certificados nos instrumentos de transformação cultural do Barrett, e aí a gente apoia nesse processo das empresas, tanto na sua gestão cultural, como também na construção de imagem, passando por todo esse meta-framework que a gente, de uma certa forma, conversou com vocês na noite de hoje, né? Na atuação interna do indivíduo, então a gente atua nessa jornada de autoconhecimento, de como as pessoas se sentem, das suas emoções, da sua história de vida, das suas crenças, nos seus valores, né? A gente tem jornadas de liderança voltada para isso, para que as pessoas possam estar na sua melhor energia, da sua presença, no melhor do seu pensar, mas também criando nessa dimensão que a gente conversou hoje, né, da cultura, desses ambientes de confiança, de segurança psicológica, dessa cultura, né, alinhada pelos valores, né, da sua melhor capacidade de cognitiva coletiva, entendendo que a gente vai viver nisso, eu chamo de realidade, né? A complexidade, ela é a realidade vai se manifestar de diversas formas, porque uma boa cultura, ela tem que propiciar inteligência coletiva, ambiente de segurança psicológica, tem que ter vínculos, a gente tem que alimentar os laços fortes entre as pessoas, ter todos os tipos de diversidade, porque a natureza, o mais belo da natureza é a diversidade, né? Então, a natureza existe porque ela é diversa, então a gente tem que cada vez mais valorizar todos os tipos de diversidade e ter clareza na intenção do que a cultura, do que aquela organização, que impacto aquela organização tem que criar, né? E ela não pode gerar algumas coisas que a gente falou hoje, né? Medo, insegurança, frieza, distanciamento, individualismo, disputas internas, jogos de poder, fugas de diálogo, né? Então, todos esses itens, de uma certa forma, são itens que a gente tem que tomar cuidado, que a cultura não pode gerar, que a cultura tem que propiciar, né, Ale? Se tem um slide que resume muito a nossa crença e toda essa 1 hora e pouquinho que a gente falou aqui, é esse, né? Parece fácil entender tudo isso, mas no dia a dia é desafiador, né? Criar a inteligência coletiva, esse ambiente de segurança psicológica, os vínculos fortes, né? Clareza, tudo muito claro, muito alinhado, mas
O que a gente não pode fazer é mais primordial ainda, é muito primordial, aliás. Não dá mais para ter organizações onde exista medo, insegurança, essa disputa, essa entropia que a gente citou. Jogos de poder não faz mais sentido. Eu reduzir algo que eu quero criar. Se eu quero criar resultado, por que eu faço jogos de poder? Eu tenho que gastar tempo me defendendo de uma outra pessoa, né? A segurança psicológica é não ter medos interpessoais. Eu preciso me sentir livre, bem, para pensar o máximo de mim mesmo. Então, quer ficar com uma dica nossa grande? É esses 2 blocos aí. O que tem que ter numa grande cultura, uma cultura de valor, e o que não pode ter em hipótese nenhuma. E aí a gente vai para as nossas dicas de leitura, né? Da onde Como a gente sempre faz, né? Quem nos conhece, nossos eventos, quem já participou, a gente sempre traz todos os livros que a gente apresentou e os autores durante esta palestra, durante esse webinar. Esse é aquele slide que eu falo, né? Printa, principalmente quem gosta de leitura, os livros também transformam o mundo, né? A gente aprende muito com eles. Então, todos os livros de todos os autores que a gente citou nesse webinar estão consolidados agora nessa tela para que vocês completem aí, quem gosta bastante, né? Eu sempre falo que a gente começa um livro, vai para o outro, não tem fim, principalmente quem gosta bastante. Então, são as dicas que a gente, de uma certa forma, separou na noite de hoje para fortalecer essa nossa visão, a visão dessa cultura que garanta a constante adaptação, reação ao ambiente externo, através das condições que permitam que os indivíduos possam se expressar e se relacionar e pensar livremente e em segurança. É para isso que a cultura deve existir. E o nosso convite, como a gente sempre faz nos eventos da Integral, vamos desenvolver o nosso lado mais humano, cada vez mais. Nós somos a tecnologia mais avançada que existe. Agradecendo novamente o espaço aqui dado pela GRH, através do convite da Elaine, da Sueli, da Dilson. Fica também o nosso convite para quem quiser conhecer mais, nós temos também os nossos eventos abertos, é só acessar o nosso site que está aparecendo aí na tela, que é integral.eventbrite.com.br, ou também acessar o nosso site, conhecer mais sobre nós, tem um QR Code aí também que vai direcionar. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, como Integral Consultoria. Bom, da nossa parte, como conteúdo, a gente faz esse marco agora, e como a gente sempre gosta, né, a gente abre também agora espaço para que a gente possa interagir, conversar, porque a vida acontece nos relacionamentos, e a gente está aqui, como a Dilson bem disse na abertura também, para trocar, para conversar, para, de uma certa forma, interagir, certo? Muito bem, Marcel e Alexandre, parabéns pela apresentação. Eu vejo que a gente tem agora esse espaço que mais uma vez, é um combinado com todos que estão na sala, ficarmos aí pelo menos uns 15 minutos trocando algumas informações. E eu queria fazer um comentário, né? Eu trabalho na área da saúde, cuido do RH do Grupo H Olhos, e lá a gente fala muito sobre essa questão do cuidar de pessoas, e eu vi numa das falas do Alexandre essa questão de não ter mais o portãozinho, né, Alexandre? O colaborador fora, o problema é dele, dentro da empresa, ele tem que cuidar das coisas que estão acontecendo da empresa. Não existe essa divisão. Quem criou essa divisão não fez o upgrade, não se atualizou, e temos que cuidar do colaborador o tempo todo, porque se a gente cuidar muito bem dele, ele vai trazer o melhor resultado. Então, quando nós falamos do acolhimento, esse acolhimento ao colaborador pela liderança, cada liderança como um papel de RH, faz toda a diferença e é valor percebido por nossas equipes. E também eu queria fazer uma menção sobre o termo resiliência. Eu sempre lembro de filme, eu gosto muito de cinema, e eu lembro do Rock, né, o lutador, Sylvester Stallone, porque quando ele está ali tomando porrada, ele está assimilando. Mas não é só assimilar, qual é a sua capacidade de resposta. Como que você vai dar o soco no adversário, no bom sentido esse soco? Quer dizer, como que você vai reagir? Isso é muito importante.
E passando para o time aqui, para todos, para trocarem também, eu queria dizer o seguinte, pessoal, mais uma vez o RH tem a oportunidade de fazer a diferença, ser o protagonista e apoiar como business partner essa mudança dentro das instituições. Tem que partir de cima para baixo, tem que partir do dono, do diretor, do acionista, o desejo dessa mudança. E nós facilitamos essa mudança com todas as lideranças. É assim que eu vejo, e eu acredito que todos que estão aqui devem ter uma opinião muito próxima da que compartilho agora, e o microfone fica aberto. Não levanta a mão todo mundo, porque não vai dar para falar todo mundo ao mesmo tempo, um de cada vez. Gostaria que a diretoria da GRH pudesse contribuir aí com esse bate-bola, e fica já o convite. Eu acho que nós vamos ter que fazer capítulo 2 com vocês aqui, certo? Opa! Aí eu deixo com a Elaine, com a equipe de conteúdo aí, de criação, programar uma nova atividade em breve, porque eu acho que tem muita coisa aí para a gente continuar conversando. A palavra é do público agora, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Posso falar um pouquinho? Deve, por favor. Meu nome é Sandra. Eu corri tanto, eu vim assistindo a palestra de vocês no carro, tá bom? Aí consegui chegar em casa agora, então eu assisti toda pelo celular, fui ouvindo atentamente. Alguns pontos ficaram bem marcados, mas eu quero só fazer um comentário. Além de parabenizar, fazer um comentário. Eu acho que valeria a pena, acho não, tenho certeza, dar continuidade nesse assunto. Lembrando que no pós-crises nós teremos questões, né? Referente a aspectos sanitários, políticos, sociais e emocionais. Então, considerando esses 4 aspectos, valeria uma discussão, porque quando a gente fala da questão emocional do ser humano, ele não está isolado no ambiente. A gente sabe que esses outros aspectos, eles vão ter, vai ter um caos mesmo, a gente já sabe, né? Eu estava atendendo agora, eu atendo a título emergencial, traumas, eu atendo agora na pandemia também, por uma empresa, então por isso que eu cheguei, né, vim aqui correndo. Eu atendo casos de urgência, seja casos de assaltos, ou casos também de Covid, famílias que perderam familiares, tá bom? Mas, assim, acho que valeria a pena discutir detalhadamente esses 4 aspectos, porque vão influenciar muito na questão pessoal, na questão do coletivo, né? Tá bom? Mas muito bom, adorei. E vai ficar disponível a gravação, não vai? Nós vamos preparar o material com autorização dos facilitadores, ele será compartilhado com todos que participaram e com os nossos associados. E aí, pessoal, curtam a nossa página, ajude a compartilhar a informação, porque é bem legal a gente levar aos nossos colegas a brilhante palestra dessa noite, e com certeza a sua sugestão já está aqui no nosso caderno de anotações. Obrigado. Sendo aprovado, Adilson, por eles, né, pelo Alexandre e pelo Marcel, estará o vídeo no nosso canal no YouTube. Inclusive, quero fazer o convite para se inscreverem no nosso canal, gente. Por favor, Perfeito. Se inscrevam lá para ver tudo que a gente já fez aqui nesses dois últimos anos nos nossos webinars. E lá tem até descongresso, Val. Tem bastante coisa. Vou assistir tudo, prometo. É que eu estou retornando. Fiquei 10 anos no NIR, me afastei, fiz alguns trabalhos voltados à questão do yoga, fiz formação, fazendo educação física. Hoje em dia eu trabalho com, além da psicologia, a integração corpo-mente-psique, que é essencial, né? Esse alinhamento entre a nossa mente e mente. Tá bom? Então, assim, o segundo encontro, né, que eu estou participando. Mas está sendo muito produtivo, parabéns. Teve uma mudança muito bacana, viu? O grupo... Obrigada. Alguma questão no chat, pessoal? Alguma que entrou? Alguma Eu pergunta? queria fazer uma pergunta aí. Por favor. Sandro, boa noite. Boa noite, pessoal. Finalmente consegui participar do webinar, né? Então, aproveitando o ensejo aí que o pessoal falou do canal, lá tem a Sueli já falou que tem muita coisa lá, a gente está colocando cada vez mais coisas também. E não se esqueçam de entrar lá e se inscrever, pessoal. A gente está com a campanha aí para chegar a 100 inscritos, né? E a gente está quase lá e vamos subir mais ainda. Então, lembre-se de entrar lá e se inscrever, tá? Passava todo mundo. Mas a pergunta que eu queria fazer, Marcelo, Alexandre, eu vi vocês falarem
aí sobre a burocracia, né? Isso é uma coisa que, desde que eu entrei no mercado de trabalho, eu ouço falar, né? Do mal que a burocracia causa. Eu lembro que lá nos idos de 1991, no meu primeiro emprego, na antiga COFAP, o pessoal tinha uma campanha lá que criaram até um bichinho lá, que era o Burô, para combater a burocracia, né? E desde todas as minhas incursões no mercado de trabalho e tudo, eu sempre ouço falar sobre o mal que a burocracia traz, tudo. Mas eu sei também que a burocracia, em certo ponto, é necessária, né? Eu queria que vocês falassem um pouco disso. Qual é o ponto da burocracia ser necessária e a partir de que ponto ela começa a causar mal a uma companhia, uma corporação? Uma pergunta, Sandro. Na nossa visão, a gente incentiva o conceito de mínima burocracia viável. Quem vai decidir a menor burocracia viável é a própria organização. Então, não dá para ter um padrão, né? A pergunta é, quanto que se gasta com os controles? Eu trabalhei, não vou citar nomes aqui, mas eu trabalhei numa organização que se gastava lá, por exemplo, R$10.000 de táxi por mês. Uma organização grande, R$10.000 de táxi por mês. Aí colocaram uma pessoa que é um analista júnior, né, que se você pegar o analista júnior, mais 60%, 62% de custo, essa pessoa custava quase R$7.000. Aí, depois de um tempo, eu perguntei assim, quantos erros e quantos problemas essa pessoa pega por mês, validando um por um dos reembolsos de táxi? A resposta é nenhum. Tá bom. Então você gasta 10 de táxi, mais 7.000 com a pessoa. Quanto que eu posso perder partindo do pressuposto que exista alguém que vá ferir essa confiança, né, e que possa equilibrar e não ter esses R$7.000 gastos com a dúvida? Porque uma parcela das pessoas, aliás, a maioria das pessoas, são pessoas de confiança. E a confiança entregue é a confiança devolvida. Então, se você confia no seu colaborador, a resposta é virar confiança. Pode existir um ou outro problema? Sim. Mas será que ele vai ser 70% do custo igual é uma pessoa específica para controlar os mesmos 10.000? Percebe? Então, cada um tem que chegar num lugar e falar assim, do que eu estou falando e qual o nível de autonomia e de poder que eu coloco para alguém para reduzir o máximo possível a burocracia. Não é eliminar a qualquer custo, é estudar essa burocracia. É algo como, por exemplo, assim, chega para um presidente de uma empresa aprovar a substituição de um colaborador. RH deve enfrentar muito isso, né? Um colaborador saiu, eu só tenho que simplesmente repor. Mesma vaga, mesmo salário, eu contratei, está lá. Aí diz assim, peraí, antes de admitir, uma pessoa tem que assinar. O que está acontecendo? Por que tem que o presidente, o CEO ou um diretor assinar uma simples substituição? Esse é o ponto, é perguntar por quê. Você vai falar, não, nós estamos em redução de custos, então a mensagem está errada, né? Então, quando sair, né, não vai ter vaga de novo, ou então alguma outra forma. Mas não pode ter esse desalinhamento e depois ficar esperando. Estou esperando a pessoa aprovar, estou esperando. Aí o candidato está lá e fala, nossa, será que essa empresa... Né, o que está acontecendo? Aí a pessoa que está precisando da pessoa lá para trabalhar não tem, e às vezes é uma pessoa importante. É nesse lugar, são esses casos pequenininhos que mostram o quanto, às vezes, a gente exagera no controle, né? E isso tem que diminuir cada vez mais, até porque tem muita tecnologia para eliminar uma série de controles. Então, é um lugar de buscar o menor possível, mas depende de cada processo, de cada rotina, né? Eu e o Marcelo, a gente trabalhou em área de operações de bancos, né? E às vezes a gente fazia, vamos tirar isso, e em vez de perder controle, aumentava, porque você vai empossando e dando autonomia para a pessoa gerenciar a rotina dela. E vai ficando cada vez mais dinâmico, cada vez mais autêntico, cada vez mais verdadeiro. Esse aí o nosso conselho, Sandra. Não sei se eu
se eu ajudei aí, mas é um estudo caso a caso. O que não pode fazer é entrar só em programas, sabe? Programa de burocracia, não. Tem que ser o tempo inteiro. Sabe que na nossa casa, quando a gente tem que organizar a casa, não adianta você falar, eu vou fazer um dia D aqui e limpar a minha casa toda. Não. O tempo inteiro você tem que estar organizando, limpando, vendo. Nossa, eu não preciso mais disso. Isso aqui não faz sentido. Tenho que poupar. Mas é o tempo inteiro essa busca pela mínima burocracia viável. Até porque, só Obrigado. complementando também o raciocínio do Alexandre aqui com vocês, é que o que faz um sistema, né, o que faz algo acontecer também, né, quando a gente fala de burocracia, como foi o tema colocado aqui hoje, o que faz um sistema é a sua quantidade de restrição. Então, eu tenho que me perguntar, a quantidade de restrição é porque eu não confio nas pessoas ou é porque, de uma certa forma, eu quero poder, né, nessa cultura de comando, de controle, né? Se eu tenho poucas restrições, talvez as pessoas se sintam inseguras, mas também, se eu tenho muitas restrições, algo pode não fluir. Então, é como o Alexandre colocou, caso a caso, a gente tem que, de uma certa forma, pensar nisso, né? Marcel, eu gostaria de entrar aí também nessa troca e fazer uma reflexão sobre isso, porque a gente está falando, então, Alexandre, você citou uma situação prática de organização e eu acho que aí o que tem que ser visto é rever o processo, porque se você tem já um processo definido, você tem um orçamento de quadro de talentos humanos, não vamos falar mais de recursos humanos, vamos falar de talentos humanos, pô, se você já tem um processo, é uma vaga troca, não tem que fazer nada. Se é uma vaga de aumento de quadro, talvez essa precise discutir um pouco. Então, discutir a norma, o processo para otimizar a informação e fluir dentro da organização. E uma outra questão aí, que aí eu pego o gancho do Marcel, que é a questão do empoderamento. Quer dizer, as pessoas precisam se sentir pertencentes, você tem que dar retaguarda para ela ficar confiante, tomar decisões. E aí a coisa flui muito melhor, que entra naquilo que você comentou sobre a ponte. Pô, e a gente pode até usar uma fala antiga, eu não vou ficar dando o peixe, eu estou ensinando a pescar, ou seja, eu estou fazendo uma provocação para que a pessoa fala, opa, está falando para mim cuidar dessa pescaria, para mim preparar a isca, para mim preparar o anzol, escolher a lagoa e ir lá buscar o peixe. E isso é legal. E hoje, esses jovens, essas novas gerações que estão na empresa, precisam muito disso. Gostaria de saber se vocês concordam com essa questão das gerações e essa importância que devemos dar a eles dentro da instituição, para que eles realmente se sintam parte do processo. É um bom ponto, né? A gente está vivendo um período único na humanidade, né? Nunca tantas gerações estiveram conjuntas, né? A gente vivia mudanças de gerações, demorava mais, né? Agora a gente tem baby boomers, millennials, vários nomes, né? X, Y, Z, daí tem agora não, tem né? Tem outros nomes que se dá, reinterpreta as multigerações, mas a grande verdade é que essa multiplicidade de gerações, ela exige uma empresa cada vez mais humana e cada vez mais dinâmica e cada vez mais flexível, que a própria cultura da empresa garanta a manutenção daquilo onde a empresa quer chegar, ou o propósito daquela empresa. Essa geração nova, ela precisa ser movida a propósito, ela precisa saber, mas por que eu estou fazendo isso, né? E não mais o que eu faço, o que eu tenho que fazer. Essa mudança para o propósito, eu diria que ela pega todas as gerações. Quando você fala do propósito, você atende os mais novos e você atende também as gerações mais antigas. Então, caminhemos para o propósito, para o alinhamento, para dizer, a gente está indo para este lugar, essa organização existe para isso. E todas as outras coisas aqui dentro são para este lugar. Isso gera uma sensação de engajamento, de pertencimento e de responsabilização. As pessoas querem isso, as pessoas querem se sentir com autonomia, se sentir responsáveis. E isso elimina uma série, né, desses problemas, dessas disfunções que existem. Quer complementar aí, Marcelo?
Não enxergo da mesma forma, até porque também quando a gente olha aí novas gerações, cada vez mais são gerações que estão preocupadas com o impacto também, né? Não que as anteriores não tivessem, mas é o nível, como a gente trouxe aqui no nosso encontro de hoje, né, Lê? É o nível de consciência que, de uma forma geral, está, vamos dizer assim, emergindo mais, né? Que é a preocupação com as pessoas. Então, o respeito, a harmonia, todo mundo importa, toda voz merece ser ouvida, todos nós merecemos né, e ser escutados, todos nós merecemos expor o que acreditamos, e uma coisa da teoria integral, que é uma pedra fundamental aqui na integral, né, Lê, que a gente gosta muito, que é a essência da teoria integral, né? Todos estamos certos, mas parcialmente certos. Eu, quando tive contato com essa essência da teoria integral, para mim foi transformador. Porque por mais que a gente, de uma certa forma, entenda, a gente só tem uma parte da lente. Então, tudo isso que a gente trouxe aqui hoje também está certo, mas parcialmente certo. É isso aí. Então, Muito bom, muito bom. Alguém mais gostaria de contribuir, colocar alguma questão? Nós estamos indo para o fechamento. Eu vejo que o professor Gianello já se prontificou. Fala que a palavra é sua, professor. Seja mais uma vez aí bem-vindo às nossas lives. Bem, parabéns, Marcel, parabéns, Alexandre. Eu estou entendendo que vocês dois estão assumindo um papel de missionário. Se também, preparem, porque vocês vão tomar muito chumbo, com certo? certeza. Os CEOs de empresas, os donos de empresa, ainda, eles estão muito focados nos resultados. E vocês estão trazendo alguma coisa aqui, não que eu não estou surpreendido, porque eu fiz até uma colocação no chat de uma professora japonesa que ela fala da sociedade 5.0, o equilíbrio entre a tecnologia da 4.0 com a situação dos seres humanos. Coincidentemente, eu, além de professor universitário, tenho minha consultoria. E eu vivo dando, desculpe a expressão, algumas porradas nessas lideranças do passado. Tem baby boomers aí judiando da moçada, você entendeu? Arregaçando. E agora, no processo de a liderança à distância, a home office, vocês imaginam que tem aí pessoas que não têm mais horário, nem para ir no banheiro. Ele não almoça, ele fica até 8 horas. Você percebe? Nós ainda vamos ter que buscar um equilíbrio. Mas eu vou falar para você, Alexandre e Marcel, não desistam. Por favor. Nós temos que ter umas empresas mais humanas, com o resultado que vocês colocaram. Parabéns pelo material que vocês expuseram. E continue nessa batalha que nós temos muito que melhorar nesse país ainda. Muito obrigado. E eu fico muito satisfeito de perceber que vocês, comparado comigo, vocês são jovens, né? Mas eu ainda estou procurando levar uma bandeira dessa humanização dentro do RH. Eu também dou aula para os cursos de tecnologia de RH e eu tenho procurado mostrar a importância do RH dentro do concern ou dentro do board, de que eles têm que ser muito mais influentes, certo? Deixar o financeiro, deixar os interesses do patrão e olhar, a felicidade traz lucro, como nós sabemos disso. Meu muito obrigado, e obrigado à GRH, obrigado a Dilson. E isso professor. prende a gente até 9h15 aqui, se continuasse. E a proposta de vocês voltarem com alguns instrumentos, né? Eu tenho contato com várias outras consultorias de RH e algumas empresas, algumas startups que estão colocando coisas aí que eu fico até com medo. Falo, pô, isso aí não vai entrar. Isso aí vai ser difícil. Isso aí, pô, a cabeça dos caras, porque a gente ainda visita empresa, estamos fazendo treinamento por aí, tem coisa que às vezes dá até vontade de chorar. Mas tudo bem, mas pelo amor de Deus, não pare. Esse ritmo está ótimo. Parabéns, meninos. Nós não vamos parar, não. A gente está aqui essa é a nosso propósito, nossa intenção. A gente sabe que é um lugar ainda, vamos dizer assim, com grandes desafios, mas é um lugar
que a gente sabe que as organizações vão aterrissar. A gente precisa chegar nesse lugar. Não tem como fugir. A questão simplesmente é, vai deixar para frente e vai perder espaço ou vai antecipando algumas coisas e já vai fazendo essa transformação paulatinamente, vai perenizando a organização, e ela precisa desses ciclos, né? Todas as empresas, assim como nós temos ciclos, as empresas precisam passar por esse ciclo agora e voltar no modelo híbrido, que eu acho que o modelo híbrido vai ser um novo padrão, principalmente para os ambientes administrativos, vamos chamar assim, né? Que inclui quem não trabalha na indústria, né? Quem trabalha em áreas administrativas, vai ser o padrão híbrido, mas ele precisa ser revisto. Não significa porque as contingências não foram atingidas, né? Eu imagino o seguinte, que as áreas de compliance das empresas, por exemplo, elas não previam, porque a gente nem trouxe muito esse slide aqui, mas a gente tem um slide que mostra, né? Eu estou aprendendo com o passado ou estou me preparando para o futuro? E todas as áreas de compliance, elas pegam eventos que já aconteceram, né? Incêndio, greve, trânsito, prédio pegou fogo, né? Sei lá, aconteceu alguma coisa, e o compliance é baseado nisso. Aí vem uma pandemia e pega as áreas de compliance na mão, né? Quem propiciou a continuidade foi algo chamado tecnologia, né? Então, a tecnologia chegou para a área de compliance e falou assim, você não estava preparado mesmo, não é legal. Não adiantou ter site de contingência e etc, etc. E nós, como profissionais de RH, eu sempre gosto de falar no coletivo, né? Quanto que a gente fazia assim, né? Trazer o seu pet para o ambiente de trabalho, nossa, é só uma vez, sei lá, cada século, né? O filho a gente levava uma vez por ano, né? E aí a empresa chegou e falou assim, toque, toque, bateu na porta e falou assim, eu estou entrando aí na sua casa, tá? Obrigado. Né? Mas agora você pode ficar com o seu pet, você pode ficar com as suas crianças aí, não tem problema não, tá? Mas, desculpa aí, estou entrando. Então, é muito disso que a gente vai encontrar agora, né? Então, obrigado aí, professor, pela apreciação. A gente entende que eu, como diretor de RH, eu fui um grande tensionador de fazer home office. Eu já fiz home office desde 2017, né? Eu tensionei numa das empresas que eu trabalhei. Só que era assim, eu ouvia de CEO e de diretores, né? Altos diretores, é o seguinte, na minha equipe ninguém trabalha home office, isso é um absurdo, né? Será que era mesmo? Né? Então, a gente precisa ter o que o Marcel falou. Deixa eu olhar isso que você está me dizendo, deixa eu ter a mente aberta para ouvir o que você está me dizendo, né? Porque aí sim começa a transformação. Agora, quando eu me fecho e dizendo assim, só os meus modelos, só a minha experiência, só a minha... Eu estou fechado à mudança e o mundo não para de mudar. Então, que organização é essa que prospera no mundo que está mudando de uma forma extremamente acelerada? Se a gente não tiver adaptabilidade, flexibilidade, essa antifragilidade, nós vamos entregar o resultado para sermos uma cópia ou não vamos citar aqui os exemplos das mortes das empresas por não enxergarem o ambiente, né? Que a gente conhece muito aqui, né? Não precisa nem citar Blockbuster, Kodak, em algumas coisas, a gente sabe o que aconteceu por uma cegueira. Então, a nossa missão aqui, é olhem o que precisa fazer. Nós não estamos aqui teorizando por nós. A gente estuda, traz modelos até certos pontos científicos, né? Como a espiral dinâmica, o nível de consciência. Vai acontecer. O que você quer fazer? Você quer achar que não? Então, tudo bem, né? Se perca. Depois não chora o leite derramado, né? Exato, não chora o leite derramado, que vai para o buraco mesmo. Vai mesmo. A gente tem consciência disso. Mas isso muito aí. Obrigado, olha, valeu muito. Eu que agradeço. Marcel, Alexandre falou agora da Blockbuster, né? É famosa a história de que a Blockbuster foi abordada pelo pessoal da Netflix, né? Para ser sócio logo no começo. Isso mesmo. É isso aí. Então, pessoal, então não podemos cometer esse erro. Obrigado mais uma vez. Muito bom.
Eu gostaria de chamar a Elaine Vilela para fazer o fechamento dessa nossa atividade, mas antes disso fazer um comentário, né, professor Janello? A gente tem muito para contribuir, não porque estamos ficando velhos dentro das organizações, porque nós estamos, na minha opinião, ficando mais experientes, e o importante é que o nosso drive está sempre atualizado para acompanhar as novas gerações. E isso dá um respeito, e a gente tem muito para contribuir com essas novas gerações dentro das organizações. Nós aprendemos com eles, que são digitais, mas a gente também faz uma troca muito positiva, uma sinergia aí que dá 2 mais 2, vai dar 7, vai dar 9, vai dar 1001. Isso é muito legal. E agora eu queria deixar com a Elaine Vilela o fechamento do nosso evento, mais uma vez agradecendo a todos que ficaram conosco até o momento, aos nossos patrocinadores, parceiros, que proporcionam, inclusive, esses momentos de troca de informações, estão viabilizando a GRH Digital em 2020 e neste ano de 2021. Tá ok? Elaine, a palavra é sua. Bom, quero agradecer muitíssimo ao Alexandre, ao Marcel, por ter aceito o nosso convite, né? Eu acompanhei muito o trabalho de vocês durante a pandemia, participei de vários programas abertos e sou realmente fã do trabalho de vocês, tá? Eu acho que, assim, é uma profundidade, é um conteúdo muito grande, e nesse momento de transição que a gente está vivendo, porque é um momento de transição de tudo, né? De vida no nosso interior, nas nossas relações, nas relações de trabalho, na forma como a organização se compõe. Então, está tudo sendo afetado. Então, quanto mais assim eu percebo tudo isso, fica claro que a necessidade que a gente tem de expansão de consciência, né? Porque eu acho que é só essa mudança de consciência, consciência de si, do outro, de todo esse externo, que vai fazer com que a gente consolide mudanças que sejam sustentáveis, efetivas e positivas, né? Então, o mundo está precisando disso, né? Então, esse trabalho de cada um, né? E também desse esforço coletivo, né? Da gente se agregar em termos, né? De pensamentos iguais e de todo mundo, né? Se unir mesmo em prol de algo maior, eu acho muito valoroso, né? Então, foi um grande prazer ter vocês aqui com a gente, compartilhando, tá? Espero, então, né, tê-los em outras oportunidades aqui, com outros temas, e agradeço também a todos, né, por a gente estender um pouquinho, aí, além do horário programado, mas, enfim, foi ótimo. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Com isso, nós encerramos os trabalhos de hoje, que começaram nesta noite, mas, de novo, tem mais coisa pela frente, vamos contar aí com a participação do Alexandre e do Marcel em novas oportunidades. Um forte abraço a todos, uma boa noite, um bom descanso. Agora vamos curtir as nossas famílias e vamos nos preparar para o dia seguinte. Amanhã a gente volta matando meia dúzia de leões, um rinoceronte, e se tiver algum tigre passando também, a gente mata o tigre. Esse é o nosso papel nas nossas instituições. Um abraço a todos. Obrigada, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Bom descanso. Bom descanso. Boa noite.